Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, o Pod Mais A. Aqui é um momento e um espaço para a gente conectar ideias, pessoas e valores com a nossa jornada. Eu sou a Ju, hoje sou coordenadora de Sales Enablement aqui na Mais A Educação. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Matheus. A gente está começando esse primeiro episódio mais como, acho que uma introdução, né? Para mostrar quem a gente é, para o que a gente veio. E eu estou muito animado de começar esse projeto junto com a Ju e com a Vicky para a gente conectar as ideias e as pessoas e mostrar mais da gente também. Oi, pessoal. Eu sou a Victoria. Também sou do time de Sales Enablement. A ideia desse podcast aqui, como o Matheus e a Ju falaram, é a gente se aproximar aí de vocês. A gente sentiu uma necessidade de criar um espaço livre e leve para a gente conectar as ideias com o que a gente de fato é. Então, o que a gente vivencia no dia a dia, os nossos desafios, as nossas dores e também a leveza da nossa jornada, junto com profissionais que a cada dia vão ser convidados aqui para falar um pouquinho da sua carreira. E a ideia, como a Ju trouxe no podcast, gente, é trazer pessoas de todas as áreas dentro da nossa empresa e até convidados de fora, tá? Então, a gente vai conversar com pessoas da área de venda, pessoas da área de atendimento, coordenadores, gerentes, CEOs, quem sabe, e até com o Tony, que vos grava este podcast. Legal. E assim, para complementar, né, gente, sempre usando os nossos valores como guia. De somos inovadores, somos apaixonados e com muita mão na massa para fazer isso aqui acontecer. Massa, Vicky. E a pergunta que não quer calar. Acho que todo mundo já viu a gente correndo pelos corredores por aí, mas quem somos nós? Matheus, quem é você? Sou o Matheus, prazer. Só isso? Eu trabalho um pouco mais de 8 anos dentro da área educacional. Também já trabalhei na área de gastronomia, para quem me conhece, conversa um pouco mais comigo, que é a minha formação inicial, né? E atuo na área da educação há exatamente 8 anos, tá? Esse é o total de experiência que eu tenho. Assumi há um pouco mais, não faz um ano, né, Ju? Fecha um ano em dezembro, eu acho. Acho que sim. Dentro da parte de enablement junto com a Ju, com a Vi, mas tem sido uma jornada bem enriquecedora e bem feliz. Legal. Pô, mas agora perguntinha rápida, né? Prefere filme, livro ou série? Filme. Qual? Forrest Gump é o filme da minha vida, acho. Gosto. Contador de histórias. Porque eu gosto de correr. Não é que eu gosto de mentir. Vicky, quem é você? Bom, eu sou a Victoria. Eu tenho 26 anos, eu tenho um filho de 3 anos, que é o Pedro Luca, minha paixão. Pedrinho. E sou famosa aí por gostar de muitos cursos. Gosto de fazer curso o tempo todo. Eu tô há 11 anos no mercado de vendas, como executiva e também na parte de analista, né? Tanto com treinamentos como com processos, enfim, documentações. Legal, Vicky. Ninguém perguntou, mas eu vou responder. Eu sou a Ju, como já disse para vocês. Quem é tu, Ju? Eu sou uma publicitária não praticante, tenho aí uma formação em outra década. Trabalho com vendas desde sempre. Minha primeira experiência foi já em vendas, então desde os 18 anos. Eu tenho 35 anos, façam as contas, para saber o tempo da minha experiência. Já passei por diversas empresas, diversos setores, mas sempre tendo uma correlação com o comercial. Já trabalhei com telecomunicação, já trabalhei com educação por muito tempo em diversas empresas e com tecnologia. Hoje eu estou juntando as duas paixões, tecnologia e educação, né? Tive a oportunidade de virar Sales Enablement há alguns anos, desde 2021. Se vocês pesquisarem, sou dinossauro na área aqui no Brasil. E hoje tenho a oportunidade maravilhosa de estar junto com esses dois, comandando o time de Enablement aqui. E sou muito feliz por isso. Obrigada, gente. A gente também é muito feliz por isso. Não te fiz uma pergunta, Vicky. Filme, série ou livro? Era que eu ia te fazer agora. Deixa eu pensar. Qual livro? Vai. Não, vai ser filme. O do Cortella. Não, todos os da Marvel, na verdade. Mas o meu preferido é o Ultimato. Isso porque ele enaltece o Homem de Ferro. Mas o Capitão América é melhor. E tu, Ju? Filme, série ou livro? Isso. Série, 100% de certeza. Qual série, Ju? Qual? Eu fico dividida entre Friends e The Office, mas eu acho que The Office, todo mundo que já trabalhou em escritório reconhece algum personagem por ali. Vive o The Office, Então, The Office é a minha série favorita. O Matheus certamente seria o Dwight.
Não, eu sou o Jim. O Jim, ele sempre quebra a quarta parede. Ele quebra total. Então tá, jogar a primeira perguntinha na roda aqui pra gurizada. Qual foi a ideia mais fora da caixa que vocês já tiveram? Não exclusivamente dentro mais, mas eu acho que como vida profissional, vida pessoal, enfim. Eu vou pensar um pouquinho, Ju. Eu não me preparei pra esse momento também. Quer que eu comece então? Responde. Vai, Matt, tu manda. Quando eu decidi, acho que fazer gastronomia quando eu tava em venda e também quando eu decidi vender geleia. Assim, eu já vendi até geleia. Eu fiz geleia durante toda a pandemia ali, basicamente, para conseguir fornecedores, lojas, enfim, foi uma fase curta de empreendedor, mas eu acho que foi um pouco diferente para eu ter essa noção, porque eu só tinha a experiência de estar dentro do ambiente de cozinha como um cozinheiro ou sous-chefe, e acho que empreender abriu um pouco as portas para mim mentalmente, sabe? Entender como é difícil também, complexo, né? Legal. Matt. Massa. Bacana. Falei. Ideia mais fora da caixa que eu já tive, acho que eu vou seguir a mesma linha do Mate. Que em dezembro de 2023 eu tinha saído da RD e eu tava buscando me conectar, assim, com tradições, com meu filho. E eu tive a grande ideia de criar a tradição de fazer uma coisa bem americanizada, de fazer biscoito de Natal. Olha. E Que trabalhar com bonitinho. aquele glacê, enfim. E aí, só que como uma vendedora nata, né, comecei a postar, e eu acabei vendendo 3 mil reais de biscoito e comprando muitas salompas para colocar nas costas em dezembro. E isso acabou gerando uma tradição de família. Então, e pra quem foi bem debocha fora do da sapatinho caixa. de cozinha, aquilo lá é justamente pra conseguir ficar de pé e não ficar com dor nas costas, viu? Olha Então não é só. feio usar crocs na cozinha. Eu Bom achei saber. legal, Fora da cozinha eu já legal. acho esquisito, tá? Eu nunca tive um confortável, Crocs, eu não cara. sei se é bom. É confortável É pra confortável, caramba. né? Todo mundo fala. Eu tenho vontade de comprar um Crocs, meu Deus. Tá vendo? Tá apoiado. Julguem, se quiser. Cara, eu tô tentando pensar aqui e a gente tem um roteiro. Eu não consegui pensar. Adotar um cachorro no meio do nada. Nossa! Roubar um cachorro, talvez. Essa é boa. Mas eu tenho que dar crédito pro meu marido. Foi ele que roubou. Eu incentivei. Mas de um crime sempre tem um cúmplice, né? Se eu fosse... Eu tenho certeza, se a gente tivesse a pergunta, se você fosse preso, qual seria o crime? Seria roubar um cachorro. Mas talvez eu acho que algumas coisas que me levaram a minha vida, a mover a minha vida, mas eu acho que talvez me mudar pra cá. Pra quem não me conhece muito, eu sou de Santos, sou paulista, então Ela vim é do prima do Charlie litoral. Brown, né? Andava com chorão de skate. Todo mundo me pergunta isso, se eu conheci o chorão. Claro que sim. Ou o Neymar, ou o Pelé. É verdade. Né? E... Não, spoiler, não conheço nenhum dos três. Triste. Mas estou a passos deles. Do Chorão não mais, né? Mas nem do bom. Pelé. Nem do Pelé. Que bom, né? Que bom. Mas eu acho que muita gente, inclusive, quando eu me mudei pra cá, me pergunta: o que te fez vir pra cá? Por que você veio pra cá? Então, eu tive algumas oportunidades, tanto de carreira como na parte pessoal também. E foi aí que eu quis mudar pra cá. E quando eu tive a oportunidade de voltar pra Santos, eu decidi ficar aqui. Eu gosto muito de Porto Alegre, não sou uma pessoa praieira, apesar de que quando eu vou pra praia, eu quero ficar na praia. Mas eu acho que minha vida abriu muitos horizontes foram abertos, na verdade, quando eu me mudei pra cá. Talvez foi uma coisa mais fora do protocolo da minha vida, inimaginável, especialmente pra minha família, eu me mudar não só de cidade, como de estado. Sim. Foi bem do nada, foi uma decisão muito pensada. Foram algumas oportunidades que me levaram a esse momento, mas nada muito organizado nem premeditado. É que eu acho que isso é muito geracional, né? Porque quando eu fui mudar pra São Paulo, veio muito aquela questão de não levar muita fé no que tu tá fazendo também, quem tá na tua volta. E também vamos ver se dá certo, se não der, sempre tem pra onde voltar, né? Porque eu acho que é uma diferença nossa, a gente não se preocupa tanto com o que vai acontecer depois. E sim o que a gente vai fazer agora e que não é errado, eu acho. Verdade. Acho que tem que tentar, né? Deu certo, deu. Se não deu, Isso. enfim, bola pra frente, ficou aprendizado e vamos pra próxima. Exato. Legal, gente. Agora, para dar sequência, eu tenho uma perguntinha aí que eu separei para fazer para vocês dois e também para responder. Se vocês pudessem tomar um cafezinho com qualquer pessoa para trocar ideia e aprender, quem seria e por quê? Lembrando que essa pessoa ela pode não estar mais entre nós, ela pode ser, enfim, pode ser quem vocês quiserem. Não precisa ser só em âmbito profissional, pode ser em âmbito pessoal também. E aí, Ju? Acho que eu vou ser um pouco clichê aqui. Se fosse alguém do meu convívio, né, seria minha irmã, sinto muita saudade dela.
a qualquer oportunidade eu tomaria um cafezinho com ela, que ela continua morando em São Paulo. Mas pensando em aprender alguma coisa diferente, trocar uma ideia, eu convidaria alguém da empresa de um setor completamente diferente do nosso, que não tem nada de comercial, que não tem relação com comercial, para saber um pouco do que a pessoa faz, o que eu posso aprender com ela, tirar dali do dia a dia dela e trazer para o meu dia a dia, ou enfim, ver algum repertório que ela tem, alguma coisa que ela estude, que ela busque um vídeo, um podcast, e tentar ter a curiosidade de ver algum dia e ver como que isso pode se adaptar para mim. Pô, legal. Nada demais, mas... É uma prática até que a gente pode trazer pro dia a dia, né, Ju? Eu, às vezes, faço isso, às vezes até quando eu vou na máquina pegar um cafezinho. Esses tempos eu fui pegar um café na máquina e tinha uma menina da contabilidade ali. Ah, que legal. Comecei a trocar ideia com ela já começou a me falar como é que era a rotina dela e eu nem tinha ideia como é que era, né? E a gente tá um setor de distância, né? Uma sala de distância. Legal. E tu, Mati? Eu acho que pessoal, que nem a Ju falou, acho que seria o meu avô, o meu primeiro avô, que eu não tive muita oportunidade de falar com ele, porque ele já é falecido há uns alguns anos, mas o pai do meu pai. E eu acho que segundo, muito do que a Ju falou, que eu acho que esse podcast vai trazer muito essa parte, que é tu passar a ter ciência do que os outros fazem, exatamente o que os outros fazem, no que ele te ajuda no teu trabalho. Que a gente pensa muitas vezes, que a gente está na cadeira de venda, o outro não tem impacto, mas todo mundo tem, de certa forma, um impacto no que a gente faz diariamente. E o podcast vai servir para conectar até, acho que essas pessoas entenderem mais sobre o que as outras pessoas fazem, sabe? E apesar de ser uma empresa de pessoas, eu vejo muito isso, a gente desconecta em alguns pontos, sabe? Eu acho que vai trazer muito essa junção de todas as áreas, né? Show, mas por que tu escolheria falar com o teu avô? Porque o meu avô não tive muita oportunidade de falar com ele, na verdade, porque quando ele faleceu, eu acho, foi minha primeira perda, eu tinha uns 18 anos, e depois de mais velho, assim, que uns 16 eu me distanciei um pouco deles, sabe? Então, o que eu tenho de imagem é sempre uma imagem inversa masculina do tradicional, né? Por um lado eu tinha o avô da mãe, que sempre foi aquele cara que proveu, né? E o contrário do meu avô foi diferente, porque ele deixou de estudar para minha avó estudar, se formar como diretora, professora, e ele ficou cuidando das crianças em casa. Então, para mim, isso foi um choque, um paradigma diferente, sabe? E eu acho que nesse ponto de me arrepender, de certa forma, né? De não ter tido mais diálogo com ele e entender como ele tomou essa decisão, por que ele tomou essa decisão. Parece meio simples, eu acho que é porque tem filho, né? Mas nem sempre é simples, eu acho, né? Enfim, por que ele quebrou esse paradigma, né? Pô, obrigada por compartilhar, Bacana, a gente conhecer um pouquinho mais, Matt. É algo tão sensível, né, Mati? Valeu por compartilhar com a gente. E você, Vicky? Fez essa pergunta, agora tem que responder também. Ah, gente, como vocês já esperam de mim, é um filósofo. Não, na verdade. O Cortez. É uma pessoa que embasou bastante a psicologia. E é a Carl Jung. Eu sentaria para trocar uma ideia com ele, porque ele acredita no inconsciente coletivo. E eu acho isso muito mais... Na real, eu acredito mais nessa abordagem do que no inconsciente apenas individual. Isso significa que quando a gente sonha alguma coisa e a gente vê, por exemplo, se eu sonhei com a Juliana, na verdade eu estou enxergando no meu sonho o que eu acho que a Juliana representa. Então eu acho bem interessante essa abordagem dele, todas as explicações. É uma pessoa que eu sentaria para tomar um café. Na verdade, ficaria horas tomando café com ele. E haja papo, hein? Haja papo. Quando tiver a máquina do tempo, tu... Não, com certeza eu vou. A gente volta. E agora, para finalizar, uma última pergunta para vocês, para nós. O que te move profissionalmente? Vicky, mais contigo. Tem várias coisas que me movem profissionalmente. Eu diria que uma delas é o amor que eu tenho pelo conhecimento. Eu gosto de fazer muitos cursos, como eu falei, e me move profissionalmente eu estar todos os dias me conectando com pessoas diferentes, entendendo cenários diferentes, visões de mundo diferentes e aprendendo com isso. Isso me move muito. E o segundo que me move é o meu filho. Obviamente, eu tenho muita vontade de dar e proporcionar uma realidade diferente para ele da que eu tive quando eu era criança e tenho conseguido. Que bom. E tu, Madi? Boa. Eu acho que a primeira é crescer profissionalmente e ser algo para alguém maior, né? Ser referência. Acho que isso me motiva muito. E o segundo ponto é a coisa que eu aprendi quando eu entrei na educação, que a gente vende um produto muito nobre. Então,
foi o que me moveu lá no início e ainda é o que me move. Por isso que eu acho que para mim hoje é tão difícil sair do meio educacional, da venda de fato, que é o que a gente atua mais hoje, porque depois que tu vende, acho que uma coisa tão nobre é difícil tu vender qualquer outra coisa, sabe? Porque tu tá vendendo sonho, então eu acredito isso, eu tenho muito isso como base, desde a Uniriter, que foi a minha primeira experiência, sabe? E tu, Ju? Eu acho que é muito parecido com o que tu comentou, Maite. A princípio, eu gosto muito de repassar conhecimento que tem a ver com educação, tem a ver com formação. Acho que, para mim, é natural ensinar e conversar e falar. Apesar de que hoje eu estou com uma voz assim, porque estou um pouquinho doente, mas é inverno no Rio Grande do Sul, então já é esperado. Mas ter desafios e ter projetos. Então, projetos que também me projetem como forma de carreira, né? Então, que eu tenha visibilidade na empresa, no setor que eu tô, na comunidade que eu faço parte, como comunidade de Sales Enablement. Então, essas coisas que, às vezes, elas não são tangíveis, elas são um pouco mais intangíveis, mas como isso me projeta lá na frente como uma profissional. Ser referência, obviamente, é um dos passos. E futuramente eu tenho um plano aí de ser professora em algum momento. Eu vou ser professora em algum momento. Sabe que eu não sabia disso, Ju, mas eu também tenho esse plano de vida. Eu até comentei esses dias com meu namorado, que eu falei assim, cara, eu acho que meu sonho de vida é quando eu ficar bem mais velha, assim, já tiver mais, uma experiência muito mais sólida e mais estável, vamos dizer assim, né? Que eu acredito que a estabilidade, muitas vezes, ela se torna uma ilusão. Eu ser professora, e de filosofia. Eu acho que é muito agregador, assim. Pô, Mati, eu tô falando do meio de educação, né? Eu acho que, cara, isso vem muito de encontro a aprender, né? E quando a gente fala sobre um produto de educação, a gente não tá vendendo só a educação, né? A gente tá vendendo um futuro de outra pessoa, a gente tá vendendo o que vai mover ela no conhecimento, enfim. Cara, eu acho sensacional também hoje o que o Grupo A, ele acaba impactando, né? Que é aquela coisa vinculada. Dinheiro, sim, é um propósito, mas eu acho que é um propósito muito fraco para te jogar mais adiante, sabe? Então a gente tem que ter como... Tem que ter um ideal por trás. A gente tem que acreditar minimamente que a gente está fazendo a diferença porque a gente está, eu acho. Ele motiva até Cada certo matrícula... ponto, né? Na verdade, o dinheiro, ele é uma consequência. Exato. Tu tá fazendo um trabalho legal, o teu propósito é naquilo, na tua jornada. Exato. Tu tá aproveitando a jornada com uma coisa que tu gosta, com uma coisa que vai te trazer um retorno financeiro. É uma troca, né? Igual quando a gente fala com as vendas, a gente tá no mundo de vendas, eu trago muito a máxima de que a venda é o resultado de um trabalho bem feito. Então, é a consequência. A venda não tem que ser o objetivo final. Ela tem que ser a consequência daquilo que tu estava aplicando com o teu cliente. Que é ajudar, que é conhecer, que é buscar a melhor solução para ele. A venda foi feita. E foi muito... O meu primeiro coordenador me falou... Ele me perguntou uma vez... que número é esse aqui, o que que é? E eu falei, matrícula, venda, né, enfim. Ele falou, não, são vidas que tu também impactou. E eu acho que de fato é isso. Legal isso. Não é uma venda, não é uma matrícula, é uma pessoa que possivelmente tu ajudou ela a ganhar mais, ajudou ela a ser promovida, ajudou ela a realizar um sonho, às vezes, de uma graduação, enfim, uma especialização. Né? É uma vida impactada, né? Realmente, e a Ju fala de propósito, né? Eu acho bem interessante esse ponto, porque muitas vezes a gente acha que o nosso propósito, ele se trata de uma coisa apenas, mas o nosso propósito é aquilo que a gente consegue colocar em todo lugar que a gente está. Vou dar um exemplo para vocês. Meu propósito de vida é ajudar pessoas, e aí independe de como. Hoje eu ajudo pessoas na área que eu tô. Antigamente eu ajudava pessoas na área que eu tava. Então o propósito, ele se estabelece em tudo que tu faz. Né? Por isso que a gente não pode achar que o propósito, ele é um objetivo e é só aquilo, sabe? E aí, curtiu o papo? Vem com a gente nessa jornada que tá só começando. Já compartilha com o time, comenta o que vocês querem ver no próximo também, tragam perguntas, tragam dúvidas, que o projeto veio para ficar. Esse podcast, ele é para aproximar a gente. Então, se vocês tiverem uma boa história, uma boa ideia, tragam pra gente. É pra gente estar próximo aqui e você se sentir aqui dentro também. Pega o seu café e até o próximo episódio. Tchau!